Boa noite. Vamos conversar muito sobre muitas coisas. Bom, então a satisfação é muito grande de poder compartilhar esses saberes, principalmente no aspecto que eu considero relevante e que a gente, focado muito mais na parte teórica, acaba não vivenciando tanto na faculdade quanto gostaria na clínica, né? Essa preparação prática de situações, de experiências que vão sendo compartilhadas de uma forma cuidadosa, naturalmente, mas que vão fazer muita diferença. E uma outra preocupação que eu tenho tido com as postagens, com esse engajamento, é que as pessoas elas possam desmistificar muitos dos estigmas da psicologia. A psicologia não pode ser elitista, ela precisa chegar em todas as pessoas, sem necessariamente que possamos ver alguém que busca terapia como alguém disfuncional. Pelo contrário, eu acho que nos tempos atuais, buscar terapia é trabalhar com a prevenção, acima de qualquer coisa. Porque quando a gente vai se escutando, muita coisa vai se organizando. As lives têm essa função também, de trazer o conhecimento, a reflexão, insights. Muitos colegas têm me dado um feedback bacana, positivo. Eu estou muito feliz com esse movimento. Eu acho que, inclusive, eu quero propor a vocês que possamos dividir essa primeira parte com a explanação, a exposição de alguns conceitos. A gente encerra e eu abro uma nova para perguntas e respostas. Porque a live passada, inclusive, não pôde ser postada porque ela excedeu. Então, eu tenho recebido pedidos também em box, no direct, me pedindo para disponibilizar essa segunda live que foi sobre o esquizoide, esquizotípico e paranoide. Quem tiver interesse, manda mensagem que eu vou disponibilizar. Tá no Facebook, na minha página do Facebook. Porque no Instagram não deu para postar. Então, nesse primeiro momento eu vou fazer essa exposição e no segundo momento, depois da live fechada, a gente reabre com perguntas e respostas. Beleza? Vamos começar então? Bom, já trouxe nas lives anteriores, a primeira inclusive foi sobre a importância diagnóstica e como identificar os transtornos de personalidade. E a segunda, nós trabalhamos o grupo A, o grupo dos transtornos esquizoide, paranoide e esquizotípico. Hoje nós vamos trabalhar com a perspectiva do transtorno antissocial, que é também conhecido como uma psicopatia, sociopatia, o transtorno border e a histriônica e narcisista. São 4 temas aí que nós vamos tratar. E eu vou, de uma forma, claro, é um aperitivo, é uma visão mais geral, generalista, mas que certamente vai ajudar a que você tenha algumas percepções e alguns insights, até para alguns pacientes que podem estar travados aí no seu consultório. Então, eu começo falando das características que são comuns ao grupo. Vocês sabem que os grupos são alinhados e organizados a partir dessas categorias, características, definições que se apresentam nos comportamentos. Então, o primeiro, como na semana passada a gente conversou, está no espectro esquizofrênico e vai ter características bem marcadas. Esse segundo, idem. Então, o que a gente vê de comum? Uma base genética que vai ser bem relativizada aí a partir do momento em que nós vamos compreendendo que nesse histórico, nesse genograma, a tendência é que esses sintomas eles venham se repetindo às gerações. Então, por exemplo, a questão da impulsividade, da desregulação emocional, essa busca pela adrenalina, é possível que
não tão diretamente a mãe ou o pai apresentem um comportamento, mas os avós. E marcar a importância da herança genética é algo que eu considero assim muito significativo nesse espectro aí desse grupo B. Muito bem. Bom, o que de comum nós temos nessa apresentação? Esses 4 transtornos, essas 4 categorias, têm uma tendência a apresentar baixa tolerância à frustração. A impulsividade, como eu falei há pouco, com uns conflitos interrelacionais, um conflito intra, uma passionalidade, um excesso, uma dramaticidade. São normalmente pessoas que vivenciam uma imprevisibilidade nas suas ações. Isso me referindo aos 4 transtornos. Os conflitos, eles vão aparecer, mas normalmente o outro acaba sendo mais prejudicado até. Porque, se vocês observarem, é uma agressividade destrutiva para dentro, mas principalmente que se manifesta fora. Essa instabilidade, essa explosão, enfim, são questões que vão aparecer aí nos 4 elementos. Mas eu vou começar falando da personalidade antissocial, porque traz inclusive margem a muitas reflexões, questionamentos, e trazer essa conceituação talvez ajude a que a gente possa compreender algumas personalidades que estão no cenário aí internacional, nacional inclusive, né? Esse transtorno de personalidade é mais frequente em homens. Uma média de 10 a 13% da população tem o transtorno de personalidade antissocial em gradações distintas. Então, para vocês terem uma ideia, é possível que você trabalhe ao lado de um perverso. Ou, em algumas situações, tenha um namorado com traços ou transtornos de personalidade antissocial. Isso nós só vamos observar a partir de certas características que vêm combinadas. Então, antes de nós sairmos por aí diagnosticando, é preciso que a gente compreenda a essência e faça o entrecruzamento das informações. Mas que, sem sombra de dúvidas, eles estão em todos os lugares, inclusive nas redes sociais. Já começo sugerindo um filme da Netflix que vai falar sobre esse golpista do Tinder, que eu acho que é assim imprescindível que possamos assistir para compreender essa dinâmica da sedução, da manipulação. Então, à medida que for me lembrando dos filmes, vou compartilhando com vocês. Mas o que é mais interessante em relação aos psicopatas é que dificilmente eles querem abrir mão da forma de gozar. Então, muito raramente, uma personalidade psicopática vai bater no seu consultório. Já posso antecipar isso de antemão. Normalmente nós vamos atender as mulheres, os filhos, as pessoas que estão naquele entorno e que são lesadas e prejudicadas por esses comportamentos que são muito tóxicos. Principalmente à medida que a coisa vai desenrolando, essa relação vai se amplificando, né? Porque no início você vê que as relações elas vão se confirmando a partir de um jogo de sedução, do charme. Tem toda uma dinâmica de aproximação. Mas à medida que esse predador ele se aproxima e ganha a vítima, a sombra começa a vazar, começa de alguma forma a aparecer. E os estragos vão sendo feitos sem que essa pessoa que está se relacionando mais diretamente com o antissocial, sem que essa pessoa ela se dê conta. Tem um estranhamento, mas ela não se dá conta porque ela já foi ali enredada. Então, normalmente, o transtorno de personalidade antissocial, ele aparece em determinadas pessoas que não querem abrir mão
dessa forma, dessa estratégia, dessa maneira de se relacionar com o mundo. E normalmente vem quando há algo relacionado a esse gozo mortífero que é perturbado. Em função de quê? Em função do envelhecimento, muitas vezes da impotência sexual, da proximidade da morte, da prisão, dessa reincidência que vai trazer aí para o sujeito um comprometimento na sua forma de se relacionar com essas vítimas. Então, eu já recebi poucos pacientes, alguns, inclusive que eu nomeei como o caso Ice de gelo, eu acompanhei por 2 anos e meio e tive a oportunidade de aprender muito sobre a estrutura, que é uma estrutura de idas e vindas. E foi assim muito desafiador, porque uma das coisas que ele comumente me dizia é: eu só volto para a sessão porque eu ainda não pude lhe destruir. A minha intenção é lhe destruir esse feminino que mora em você. Era uma coisa que ele costumava dizer. Mas veja que é uma estrutura composta de pessoas muito perspicazes, que sabem ler os comportamentos, que se movimentam muitas vezes com premeditação, intencionalidade e que usam todo um charme, uma sedução por trás de uma persona do bom moço, da boa moça, né? Daquele que está a serviço, mas que aos poucos vai se revelando nesse traço de sadismo, nessa agressividade que vem à tona, né? Uma situação que aconteceu, e eu tenho me lembrado muito de casos logo no início da minha prática clínica, até porque, dando supervisão, você acaba se conectando com quem está começando de uma forma assim muito intensa. E eu estava lembrando esses dias, preparando até, material para supervisão, sobre o meu projeto da monografia, que foi relacionado à prostituição feminina. Eu lembro que a gente, foi mais ou menos esse o título, Prostituição Feminina, uma prática perversa. A pergunta que nós fazíamos, eu e minha dupla maravilhosa, um beijo, Mayra, nós concluímos juntas, fazendo esse trabalho de pesquisa, passamos 1 ano em pesquisa de campo, foi muito, muito rico e desafiador. E nós nos questionávamos se as prostitutas que trabalhavam em 3 segmentos, nós escolhemos as moças que se prostituíam na pista, na rua, as moças que trabalhavam em prostíbulos aqui em Salvador, muito conceituados em relação a valores cobrados, né? Elas normalmente, inclusive, trabalhavam em boates, e também em relação àquelas que anunciavam em jornal, porque na época, quando a gente se formou, esse trabalho foi feito em 98, não existia internet. Então eram 3 segmentos distintos e a nossa pergunta era: a perversão feminina, ela vem associada à prostituição feminina? Era o nosso recorte. E a conclusão que nós chegamos ouvindo essas mulheres e a riqueza dos relatos foi muito a partir dos homens que as procuravam. Então é como se houvesse a necessidade de uma cena rígida em vários atos. Eu lembro, por exemplo, o relato de uma delas que atendia uma classe A+, que tinha um determinado cliente que se vestia, pedia que ela desse banho, colocasse uma fralda, colocasse talco, pomada, e depois vinha a parte de uma outra encenação muito mais agressiva, em que ela, depois de banhá-lo, colocar fralda, uma fralda que certamente devia ser geriátrica, mas com toda aquela encenação, ela surrava. Aí vinha a surra, o bater, o maltratar, né? E se ela saísse daquele script,
ele não conseguia chegar ao prazer sexual, ele perdia imediatamente a ereção. Então, veja que no caso do perverso, você tem algumas nuances rígidas, fixas. É como se essa sexualidade ela fosse até pré-genital, porque a maioria, curiosamente, dos relatos que nós ouvimos nesse tempo de pesquisa foi que esses homens sequer chegavam a penetrá-las. Era muito mais prazeroso elementos do fetiche, da encenação, do que propriamente do ato em si. Então foi muito interessante. Nós passamos um ano entrevistando essas mulheres e aí você via assim, o quanto tinha de subjugação dessa sexualidade desses homens normalmente que as procuravam. E claro, a gente também vai elencar alguns traços perversos dessas mulheres que vão gozar também de uma forma específica, mas não com esses clientes, e sim com seus parceiros e parceiras. Porque boa parte dessas mulheres sequer na sua vida privada tinham companheiros e sim companheiras, que também eram, foi uma informação que nos chamou a atenção. Mas enfim, o que na infância a gente encontra que respalde essa personalidade tão desnorteada assim, em relação à sua sexualidade, a forma como se relaciona com as pessoas? Nós podemos identificar ao longo desse tempo de prática clínica que tem algumas combinações que tendem à repetição. Por exemplo, um pedófilo, um perverso, um fetichista, ele tem contato com uma sexualidade muito precoce, sem que o seu aparelho psíquico tivesse maturidade para dar conta de todas essas questões que apareciam muito cedo. E aí você vê que um comportamento agressivo, normalmente com desobediência, com frustração e oposição, e um limiar de frustração que vai sendo cada vez mais, um limiar de frustração baixo. Então, é como se esse sujeito, para obter o que ele queria, ele não se submetesse à lei, a essa lei externa, né? Fugas, mentiras, roubos, tudo isso já vem associado aí na infância com um descontrole de impulsos muito grande. Esses comportamentos incômodos, disfuncionais, eles já aparecem desde a infância. A ausência paterna, um pai periférico e uma mãe normalmente que já traz aí um traço de sexualidade perversa. Alguns casos que me apareceram foram nessa pegada aí, nesse viés. Uma coisa que me chamava a atenção é que desde muito cedo, normalmente, pelo menos eu tive mais contato com pacientes homens com traços perversos ou com estrutura perversa, você vê que desde a infância tinham o hábito de maltratar animais, outras crianças. Eram normalmente os algozes da escola, eram eles que praticavam bullying. Mas por quê? Porque em casa eram tiranizados, agredidos. Então veja que essa parte ambiental vai ter uma relevância muito significativa, mas a parte genética também, porque vocês vão ver que a questão da personalidade antissocial vai lidar aí com uma série de fatores. Então, a gente pode pensar aqui quais são as principais influências. Tem influências genéticas, bioquímicas, neurológicas, psicofisiológicas, sociais, mas a gente pode associar a insurreição, o surgimento desse transtorno a uma delas. Eu acho que seria imprudente da nossa parte considerar como algo multifatorial, certamente estaria mais de acordo, né? Então, pensando nos fatores genéticos, experiências, estudos, pesquisas com gêmeos univitelinos,
possibilitou que se concluísse que a hereditariedade vai contribuir de uma forma significativa. E um outro dado é que normalmente essa herança ela é potencializada quando vem da mãe. Mães criminosas que foram pesquisadas, estudos longitudinais nessa perspectiva da mãe, essencialmente, nos dão aí a medida de que essa mãe ela vai trazer uma influência genética maior até mesmo do que o próprio pai. Em relação aos fatores bioquímicos, em pesquisas também continuadas, sérias, se concluiu que esse embotamento emocional está muito associado a um desequilíbrio dos hormônios, tanto do cortisol quanto da testosterona, que combinados vão ter um efeito de redução na comunicação nas áreas corticais e subcorticais. Então, muito do que se pensa a respeito do transtorno antissocial, dessa irreversibilidade, faz sentido. Por quê? Porque é muito presente essa consciência de que existem fatores para além do ambiente que vão ser determinantes para que esse sujeito ele tenha uma frieza e um comportamento muito refratário às emoções, né? Fatores neurológicos, por exemplo, que também já foram pesquisados, a gente pode dizer, já existe uma comprovação, uma definição inquestionável. Eu não me arvoraria a dizer isso para vocês, mas sem sombra de dúvidas, as pesquisas caminham no sentido de dizer que essas alterações cerebrais no hemisfério esquerdo vão ter aí não uma eventualidade, mas uma tendência a serem localizadas, assim como as disfunções neuropsicológicas relacionadas ao comportamento violento, agressivo, percebe? Então, são elementos que, combinados, vão fazer muita diferença nessa avaliação diagnóstica. Apesar de que, mais uma vez, para quem está entrando, é importante que se diga que esse sujeito dificilmente abre mão da sua forma de gozar. Uma outra coisa também que eu acho interessante, pensando nesses fatores neurológicos, é apontar na direção da expressividade de estimulação nos lobos frontal e pré-frontal, nos lobos temporais. É como se houvesse aí essa combinação que nas pesquisas, nos exames, vão trazer uma ativação maior. Bom, o que mais vem associado como comorbidade ao transtorno de personalidade antissocial? No eletroencefalograma, por exemplo, você vê uma incidência de anormalidades, uma atividade elétrica da pele que, diante dos estímulos externos, tem um maior tempo de resposta. Isso são dados, são estudos, é uma pesquisa que normalmente é feita a partir de grupos específicos de transgressores, de pedófilos que foram presos, de criminosos que vão sendo estudados, não aqui, porque a gente mal consegue alimentar esses sujeitos, quanto mais pesquisar acerca dessa variação comportamental. Esses estudos, eles são muito mais, digamos, complexos do que nós temos condição de oferecer em relação às respostas, e os Estados Unidos lidera de ponta. Países nórdicos também têm um estudo continuado acerca desse comportamento psicopático. Mas vale a pena pensar que, em relação a comorbidades, temos aí o TDAH, curiosamente, né? Comportamentos que vão ter uma relação com a desinibição sexual bem marcados. E uma outra coisa que aparece nesses testes, né?
fisiológicos, psicofísicos, neurológicos, que são convulsões que tendem a se repetir para esses sujeitos, né? Tomam anticonvulsivantes, enfim, tem uma série aí de informações que nós teríamos que ter mais tempo para investigar. Vejam que eu estou procurando, numa rapidez, trazer o máximo de informações com uma sequência. Mas tem também os fatores sociais. É claro que num país como o Brasil, a motivação financeira tem um peso. Nos países nórdicos, por exemplo, Noruega, Finlândia, a motivação é outra. Mas aqui o ócio na adolescência, a falta de oportunidades, a negligência familiar, a desestrutura do núcleo familiar, todos esses elementos vão contar, combinados aí, para que esse sujeito ele não tenha direcionamento desses pais. Muitos pais, inclusive, apresentam a doença mental ou adicções. Não é incomum de você perceber nos estudos, nos trabalhos publicados, tem essa repetição aí. São pais que vêm de comportamentos destrutivos e criminosos, e o que é que eles acabam compartilhando com seus filhos? Essa vivência. Alguns casos, inclusive, uma vivência dentro da própria instituição, dentro da própria prisão, né? Pais e mães. Mas aí eu pergunto a vocês, porque esse é um transtorno muito complexo. O ideal seria, inclusive, estudarmos assim longamente, fazendo muitas lives para poder tirar dúvidas sobre esse transtorno, porque uma das perguntas que nós psicólogos nos fazemos é: essa clínica é possível? É uma clínica que traz resultados efetivos para o paciente? Esse perverso, ele vai ter um ganho efetivo nesse processo terapêutico? O que é que ele faz com as intervenções? É um jogo? Uma queda de braço? Era assim que eu sentia com Ice. Como se ele tivesse o tempo inteiro tentando buscar um ponto de vulnerabilidade para virar o jogo. Mas eu estava sempre muito atenta, muito na presença, né? Para que ele minimamente pudesse refletir e se implicar no que fosse possível. Mas essa é uma clínica possível? Ou nós, terapeutas, frente a essa escuta do insuportável, do horror, nós não conseguimos levar adiante? Porque nem todas as pessoas têm condição de ouvir, de acolher, de escutar um sujeito que, enfim, tem uma sexualidade tão bizarra, por exemplo. Porque são alguns comportamentos são muito, que trazem um estranhamento e um desconforto muito grande para o terapeuta. E se vocês observarem em alguns casos, é como se o terapeuta ele fosse feito de cúmplice, de voyeur. Essa é uma preocupação que a gente precisa ter. Então, é uma clínica complexa. Eu estou trazendo apenas alguns elementos para que a gente possa continuar investigando e nos perguntando: eu dou conta de atender um pedófilo? Se não dou conta, qual seria o encaminhamento mais possível? Então, algumas perguntas que eu lanço para vocês. Bom, em relação ao transtorno border, que curiosamente é um transtorno que tem crescido em quantidade na clínica. Porque antes o transtorno border sequer era diagnosticado corretamente. Se tinha sintomas associados aí a uma histeria grave pela somatização, por todo o desequilíbrio que ia fomentando nas pessoas, enfim, que participavam
tanto na família quanto no atendimento, terapeutas. Então, havia um descompasso e um desentendimento desses sintomas combinados. Um dado importante é pensarmos que 3 vezes aparece mais em mulheres, 3 para 1, 3 mulheres para cada homem, né? E onde é que está a raiz desses transtornos? Eu já atendi ao longo desses anos e atendo pacientes que trazem a mesma dor do desamparo. É como se a raiz tivesse nessas relações objetais infantis. E eu convido vocês, meus colegas que estão me ouvindo agora, a que nós possamos estudar a teoria do apego. Porque esse vai ser o ponto de partida para que possamos ter um resultado positivo, um prognóstico positivo para esses pacientes. Entender como é que se dá essa relação de angústia, da separação, da perda, como é que se dá essa angústia de ser invadido pelo outro. É um ponto crucial quando a gente entende que as figuras de apego não foram figuras seguras. Normalmente, o que aconteceu, inclusive, com o cuidado, esse cuidado primeiro, foi uma terceirização. Outras pessoas que não tinham necessariamente essa responsabilidade afetiva foram cuidadoras. E essa mãe e esse pai não funcionaram, dando essa continência emocional tão necessária para a formação do ego, para esse fortalecimento do self. E por isso, essas figuras, elas tendem a ser, elas oscilam entre idealizadas e odiadas, desvalorizadas e admiradas. E por uma reprodução transferencial, é como se essas figuras maternas e paternas, elas acabassem sendo revisitadas em outras relações. Então, como não foram cuidados como deveriam, de forma apropriada, esse sujeito, ele se sente incapaz, quando cresce, de cuidar de si próprio. E passa a estabelecer relações de dependência, com um sentimento que vai se cronificando dentro de um vazio, de uma falta de perspectiva, de sentido existencial, de propósito para a vida. E é aí que nós, como terapeutas, precisamos entrar, como uma bengala imaginária diante desse mar revolto e instável de sentimentos e sensações, né? Então, o terapeuta, o terapeuta, o analista, seja a denominação que você acha mais apropriada, ele precisa fazer uma aposta, ele precisa sustentar com o desejo dele para que esse sujeito caminhe. Eu vou trazer até um fragmento, eu estava pensando, lembrando dos meus primeiros pacientes, que às vezes sem experiência, quando a gente começa nessa lida da escuta, a gente não consegue identificar, apesar de saber que temos ali um caso difícil, grave, que vai exigir de nós um saber que nem sempre temos, porque a faculdade não nos prepara como nós gostaríamos, nem a faculdade e, enfim, quem vai nos preparando ao longo dessa prática clínica somos nós, alguns mais rápido, porque tem uma sensibilidade mais aguçada, um senso de empatia e, portanto, conseguem se comunicar e se conectar mais rápido. Mas não é a faculdade necessariamente que vai lhe ensinar a ser um bom profissional. Não são os livros, é a prática. E isso faz muita diferença no início, certo? Por isso que é importante que a gente coloque em dia a nossa análise pessoal, estudo e a supervisão, para que você se sinta mais seguro de não estar cometendo algum equívoco, inclusive com esse paciente já tão fragilizado, tão submisso
porque é uma relação de poder que se estabelece na clínica, né? E se a gente não sabe utilizar da forma mais acertada, isso vai trazer complicações para o outro que está ali no nível de desvantagem, digamos, de empoderamento. Mas muito bem, entender a estrutura border é entender a impulsividade, é entender que muitas vezes esse sintoma ele se revela na compulsão, seja pelos gastos, seja pelo sexo, seja pelo jogo, seja pelo uso e abuso de substâncias, né? Seja pela condução irresponsável quando se está bêbado. São todas essas condutas, inclusive parasuicidárias, que aparecem combinadas com uma raiva intensa, uma explosão de sentimentos. Eu fiz uma postagem recente desse céu e inferno que vai quase que no mesmo minuto. E todos esses comportamentos explosivos, eles acabam não só transtornando esse sujeito, mas transtornando a vida familiar. Porque é difícil, quando o border cresce, conseguir reparar essas dores, reparar esses buracos emocionais. E a terapia tem a chance de, pela identificação dessas dores, a compreensão, propor algumas mudanças comportamentais. Eu acredito muito no trabalho psicológico com pacientes border. Acredito porque vejo os resultados. Então, são algumas questões aí que a gente precisa levar em consideração, né? Por exemplo, a autolesão junto com esses comportamentos destrutivos. Essas condutas parasuicidárias, elas aparecem muitas vezes acompanhadas da autolesão como uma tentativa de estabelecer essa borda no corpo. Uma dor que eu não consigo nomear, pelo menos eu consigo localizar quando, enfim, ajo para ter algumas escarificações ali que vão estar pontualmente apontando para essa dor. O que eu observo é que os cortes e outras escarificações vêm numa tentativa de alívio emocional muito grande, né? A autoimagem, muitas vezes distorcida, uma indefinição em relação às preferências internas. São pessoas que começam e não terminam, estão sempre iniciando um curso, seja uma faculdade, seja um curso de inglês, atividade física, porque em função dessa dificuldade de se perceber, essa distorção de personalidade acerca de si, isso acaba extrapolando também para as escolhas. As escolhas profissionais, o que eu vou fazer, com o que eu vou trabalhar. Esse sujeito ele não dá conta de responder questões anteriores, mais básicas. Tem inclusive um filme brasileiro que eu cheguei a sugerir numa postagem, e um filme de 2021, se eu não me engano, que conta a história de uma estagiária que chega do interior e vai trabalhar num hospital psiquiátrico, e lá ela conhece uma paciente border. O nome do filme é Por que Você Não Chora? É um filme que quem está começando precisa assistir, porque ali você vê os conflitos, você vê a ambivalência, você vê a explosão, você vê uma série de comportamentos desse paciente, de dor, de angústia existencial, e os poucos recursos que essa estagiária inicialmente tinha e como ela vai buscar. Não vou dar nenhum spoiler, mas sugiro que vocês que estão começando assistam, porque eu achei muito fidedigno, inclusive. Bom, mas o que a gente observa na base
né, dessa estrutura tão difícil, tão incapacitante, que traz tanto sofrimento, não só para a pessoa que vivencia, mas para os pares, para os familiares. Normalmente, como a gente identifica que esse apego não foi seguro, a gente identifica também que esse investimento primário, seja materno ou paterno, dessa figura principal de cuidado, falhou. Por conta do que eu havia dito antes, essa terceirização, essa falta de olhar, indicando aí que esse bebê ocupa o lugar do que Freud chamava de a majestade do bebê, né? Nessa fase a demanda é muito grande. E se a mãe ela não tem essa disponibilidade afetiva, muitas vezes acaba provocando nessa criança indefesa, imatura, insegura, prematura, melhor dizendo. Eu conversava essa semana com um paciente dizendo o seguinte: nós somos os animais que nascemos ainda prematuros. Porque nós passamos 9 meses sendo gerados, mas quando nascemos, você pode colocar uma mamadeira do lado do bebê e ele não tem como se alimentar. Já os cachorrinhos, os cavalos, nasceu mesmo ainda com a placenta, eles vão se levantando e vão buscando se locomover, se alimentar, enfim. Então, mais do que qualquer outro animal, nós precisamos dessa possibilidade aí de cuidado para que possamos nos desenvolver no primeiro momento numa relação de dependência, e à medida que vamos nos desenvolvendo e recebemos esse afeto, esse apoio, essa compreensão, nós nos tornamos autônomos, né? E podemos prescindir desse objeto de amor no que diz respeito a essa proximidade tão grande. Mas quando nós não encontramos esse cuidado na base, é muito provável que essa criança ela cresça com uma sensação de ameaça, uma ameaça subjetiva que ela sequer sabe nomear. Mas é uma ameaça que a gente vai compreender como uma possibilidade de perda do objeto, né? E no processo terapêutico, uma das estratégias de manejo clínico vai ser suportar essa ambivalência na transferência. Porque a sensação de abandono iminente, de rejeição, vai tumultuar muito o processo. Porque nós vamos atualizar na transferência a possibilidade desse sujeito ir reeditando as lembranças e podendo ir se curando. Percebe como esse cuidado, desse entendimento, dessa reedição de comportamentos que foram lá de trás pela via transferencial, a porta de entrada para o processo terapêutico? E aí, quando a gente pensa que esse processo ele é pautado no silêncio e na ausência de vínculo, eu confesso a vocês que eu não vou mais me submeter a aquele modelo de uma clínica ortodoxa, de silêncios continuados. É preciso que você esteja ali, mas de uma forma mais efetiva, como bengala imaginária, como uma figura de suportabilidade, porque a demanda é muito grande. É um derramamento pelo WhatsApp, uma cobrança, sabe? Quem atende border sabe do que eu estou falando, e é por isso que aí, como sugestão, eu inclusive proponho que os atendimentos eles aconteçam 2 vezes na semana, para que haja um esvaziamento, uma escuta, uma elaboração. É como se o terapeuta funcionasse como ego auxiliar diante dessas tantas exigências de cuidado, um objeto substituto,
que vai possibilitando, por essa continência no espaço terapêutico, de estrutura. É como se fosse um objeto estruturante. Lá atrás a mãe funcionaria desse lugar, né? E a gente observa também que há nesse indivíduo uma necessidade de equilíbrio químico. Então, é preciso que a nossa parceria enquanto terapeuta, juntamente com o psiquiatra, que vai ajudar nesse ajuste dessas tantas disfunções químicas, e essa conversa próxima, isso vai fazer também muita diferença, né? Bom, o fato é que, à medida que o processo avança, nós vamos apontando na direção dos recursos desse sujeito, manejando as crises, identificando quais são os gatilhos disparadores e ajudando o nosso paciente a ter uma compreensão, enfim, desses comportamentos destrutivos, da presença, às vezes sem que ele até se dê conta, de pensamentos ruminativos, de ideação suicida, e a gente vai ajudando nessa organização, ajudando a que ele fortaleça esses recursos internos e que vá pela via da sublimação, elaborando muita coisa, né? Eu trago para vocês um fragmento clínico de uma paciente que eu atendi há muitos anos. Essa paciente tinha em torno de 22, 24 anos, era essa faixa etária, e eu vou chamá-la de Juliette, por conta de que a cura dela girou muito em torno da comida. E na época que eu a atendi, teve um filme chamado Chocolate, com Juliette Binoche, que é uma das minhas atrizes prediletas, inclusive. E essa paciente, ela foi se curando muito pela forma como ela vai lidando subjetivamente com a nutrição. E aí vale a pena trazer assim de uma forma organizada, porque essa paciente, ela já tinha passado por várias profissionais, psiquiatras, erros no diagnóstico, já vinha assim de sucessivas tentativas de tratamento sem sucesso. A mãe diagnosticada com depressão, o pai muito periférico, estava sempre em rota de fuga, ausente no trabalho, estava sempre utilizando do álibi do trabalho e de ser o provedor para não estar em casa. Uma mãe prostrada na cama, mas ela, que era filha única, ela encontrava em substituição a esse afeto que não vinha, ela recebia muitos presentes caríssimos, bonecas, roupa, desde muito cedo. Mas ela sequer conseguia brincar com esses brinquedos, porque ela não sabia brincar. O simbólico, o imaginário, muito empobrecido, muito desvitalizado por essa ausência de afeto, né? E quando ela chega no meu consultório, a primeira coisa que ela faz foi assim, uma entrevista. Ela me bombardeou com muitas perguntas, com muitas informações. E ao final, e eu fui sempre muito honesta, muito sincera. Isso, pense aí, lá em 2000, não tinha muito entendimento de quais seriam as melhores estratégias naquele momento. Era o nosso primeiro contato, era a primeira sessão. Eu fui bombardeada de muitas perguntas diretivas, mas uma coisa ficou assim bem marcada para mim. Eu precisava ser honesta com aquela moça que vinha de tantos processos e com uma descrença em si, na resolução dos seus conflitos,
com um nível de desistência, de humor deprimido. E ao final dessa primeira sessão, eu virei para ela e perguntei, e aí eu passei nessa entrevista, porque eu fui bombardeada de todas as formas. Aí ela me disse o seguinte, para que eu continue nesse processo, eu queria que você pudesse, em algum momento, cozinhar para mim. Esse foi o pedido que ela me fez. Ela me perguntou, você sabe cozinhar? Eu queria que você cozinhasse para mim. E foi muito curioso esse pedido que ela fez. Isso me deixou muito intrigada no primeiro momento, porque já foi no final da sessão. E nós pudemos, enfim, eu fiz o corte, fizemos o contrato de trabalho, não tinha muitas informações ainda que me direcionassem para o diagnóstico, mas sabia que era algo complexo que ela estava me trazendo em relação aos sintomas. E é lógico que eu não respondi a essa demanda de amor como ela estava me pedindo nesse primeiro momento, mas essa questão da culinária, da cozinha, foi um ponto de convergência para que nós pudéssemos conversar ao longo das próximas sessões, né? Porque foi um fio condutor importante na história dela. Os pais, muito desvitalizados e ausentes, acabam entregando basicamente os cuidados dela a uma babá. Essa babá é que vai ensiná-la e resgatá-la daquela apatia emocional e vai ensiná-la a cozinhar e a expressar o afeto pela comida. E interessante que muitas vezes essa moça, ela ficava na porta do quarto da mãe, que se trancava, batendo insistentemente, chorando, dormia às vezes na porta do quarto da mãe. E quando ela vai estabelecendo essa relação de confiança e cuidado com a babá, ela passa a migrar os afetos e investir nessa relação com essa figura substitutiva. Ela se defrontava com a ausência dos pais, era filha única, então não tinha sequer a presença da fratria para dar um anteparo emocional, e essa babá vai resgatá-la dessa solidão e orfandade durante praticamente 8 anos, que foi o tempo que essa babá se manteve junto a essa menina. Mas quando ela completou uma determinada idade, a babá foi mandada embora, sem que ela sequer fosse consultada. E isso gerou um desequilíbrio muito grande para essa menina, que se viu impossibilitada, ela ainda era muito jovem, impossibilitada de decidir sobre a presença dessa figura substitutiva. Os pais decidiram, mandaram embora, e ela pouco pôde se despedir, fazer esse luto dessa perda. Era a única pessoa que verdadeiramente se importava com ela. É claro que ela tem consciência, inclusive, desse marco. Tem uma frase que ela repetia: quando eu vou chamar de Aya, ela tinha um nome específico, quando minha Aya foi embora, eu comecei a morrer. Eu comecei a morrer ali, porque era ela que me botava para dormir, era ela que me dava banho, que me alimentava, e depois que ela foi embora, eu me senti completamente só, desamparada. E foram muitas noites de febre, de choro, os pais irredutíveis e insensíveis sequer possibilitaram que essa babá pudesse voltar para visitá-la. E durante muitos anos ela não teve contato com essa cuidadora, né? Eu lembro que na época uma das estratégias terapêuticas foi tentar localizá-la, na época pelo Orkut.
não fomos bem-sucedidas, mas essa moça ficou comigo em tratamento 2 anos e meio, ela teve avanços muito importantes. Para vocês terem uma ideia, a comida passa a ser uma forma de simbolizar os afetos. Então, ela me dizia, hoje eu estou mais apimentada, hoje eu estou mais salgada, hoje eu estou morna com uma comida X ou YZ. Então, ela passa a traduzir essas sensações e afetos pela via da comida, e foi muito potente esse processo, até que ela conheceu um rapaz, começou a se vincular com ele de um outro lugar que não das relações desestruturantes, desestruturadas, com muita dependência emocional, e eles acabaram se casando e se mudando para um outro país, numa época em que o contato era muito mais difícil nas ligações internacionais. Enfim, eu acabei não tendo, por 2 vezes ela chegou a me ligar, mas eu não continuei atendendo, porque se fosse hoje, certamente eu teria mantido o contato via atendimento online. Mas foi muito interessante o que nós construímos em sessão, porque havia, antes de mais nada, um senso de responsabilidade muito grande da minha parte para com ela. E à medida que o meu olhar pousava nela como uma aposta, como uma crença de que ela ia conseguir encontrar as próprias habilidades que ainda não tinham sido desenvolvidas, ela pôde crescer muito. Foi um caso assim de muito sucesso nesse amadurecimento enfim, esse amadurecimento egóico foi algo muito significativo e que me trouxe uma alegria muito grande. Muito bem. Bom, em relação à personalidade histriônica, veja que eu tinha estabelecido aí essa primeira hora, nós já concluímos a primeira hora. Eu ainda tenho que trazer 2 elementos aí da personalidade histriônica e narcisista. Então, a minha ideia é que a gente possa fechar como eu havia estabelecido no início, para que a gente não perca a live, como aconteceu da outra vez, eu possa repostá-la, e eu vou fechar e a gente entra novamente. Tudo bem para vocês? A gente entra com esses 2 temas aí, eu vou procurar ser mais pontual para abrir para as perguntas. Eu vou rapidamente fechar e a gente volta a entrar novamente. Tá certo? Podemos? Então, maravilha. Vou fazer isso agora. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá. Fazer esse fechamento aqui.